mercado literário norte-americano está em polvorosa e é disso que eu quero falar com você nessa segunda edição do Sem Edição, que é esse quadro em que não tem corte, não tem edição aqui para acertar o que eu vou falar. É Fernanda sem filtro para a gente conversar sobre literatura brasileira, Machado de Assis e novidades aí do mundo literário. Então, deixa eu mostrar para você um vídeo que viralizou nessa última semana agora, que é justamente dessa mulher, dessa norte-americana chamada... Ih, gente, perdi o nome dela. Mas ela vai falar o nome dela. Então, tudo certo. Ela fala que ela leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro de Machado de Assis, e ela ficou simplesmente alucinada. Então, acompanhe comigo aqui esse vídeo, você vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Around the world, I need to have a little chat with the people of Brazil. I'm not quite done with Brás Cubas. Got about 100 pages left. But I have 3 big problems with this book. Number 1, my edition, only 300 pages. I got 100 left. If I am really careful, this will last me for the weekend. And then what? What am I supposed to do with the rest of my life? Number 2, I'm reading this book for Brazil, for a Read Around the World project that I'm doing in alphabetical order. What am I supposed to do? Why didn't you warn me this is the best book that's ever been written? I still have to read Brunei through Zimbabwe. And I'm reading this now. You couldn't intervene and just recommend some mediocre fiction and then when I was completely done, tell me to read this book? And 3, now I have to learn Portuguese. Thanks a lot. The translation I'm reading, oh gosh, who did the translation? It's exquisite. This is absolutely incredible. I can't get over it. Oh, I'm reading a translation by Flora Thompson DeVoe. Amazing. But I can't even imagine how good this is in Portuguese. So now, in the middle of a Read Around the World project, I have a side quest to learn Portuguese. Thanks a lot. É isso, gente. Então, deu para perceber que ela ficou completamente alucinada com Memórias Póstumas de Brás Cubas. A minha edição é a edição Nano, da Antofágica, né? Essa ediçãozinha aqui. Estou doida para comprar a edição de capa dura, maravilhosa. Eu tenho a edição de Dom Casmurro, de capa dura da Antofágica, que eu acho maravilhosa. Já falei dela, inclusive, aqui num outro vídeo, na tag lá dos livros. Mas eu trouxe esse assunto, eu trouxe esse vídeo dela para conversar com vocês um pouco sobre literatura brasileira. Por quê, gente? Esse vídeo, como eu falei, viralizou. E aí, não só se tornou um dos mais vendidos da Amazon, então a Amazon latino-americana está vendendo horrores, a galera está descobrindo Machado de Assis. Eu me lembro de ter visto alguma notícia alguns anos atrás de que o mercado norte-americano de literatura está conhecendo Machado, tinham feito uma tradução, não vou lembrar se é do Dom Casmurro ou se é de algum outro livro do Machado, e eu sei que fez o maior sucesso, vendeu, acho que esgotou as edições, enfim. E aí, gente, no mundo literário brasileiro, agora vamos trazer aqui a nossa conversa para o PTBR, tá sim um furdunço, né? Por um lado, tem gente falando, cara, que ótimo, que maravilhoso, porque a gente está agora exportando literatura. A gente sempre importou a literatura, seja a literatura clássica, seja a literatura mais comercial aí, né? Os livros mais contemporâneos, comerciais. A gente tem a tendência maior de consumir muito mais livros lá de fora do que livros brasileiros. E aí tem uma galera, né, falando, poxa, que legal, que bom que esse vídeo dela viralizou, que bom que tem mais gente querendo comprar, que bom que Machado tá vendendo, maravilhoso, ótimo, lindo, tudo certo. Mas também tem gente falando, tá vendo? Síndrome de vira-lata, porque quando a gente fala do Machado de Assis, ninguém quer ler, ninguém quer comprar, e quando vem uma gringa falando, todo mundo dá atenção, aí, ai meu Deus, estão falando de Machado de Assis, enfim. Eu quero trazer para vocês, então, um pouco dessas reflexões. E se é a primeira vez que você está assistindo esse quadro, o Sem Edição, a ideia é, eu vou trazendo algumas conversas, eu vou levantando alguns pontos para a gente pensar, e você pode comentar, deixar o seu comentário aqui embaixo para a gente continuar essa conversa. A ideia não é fechar o assunto, a ideia é provocar esse assunto para a gente continuar conversando aqui nos comentários. E eu sempre adoro quando vocês comentam, porque a gente vai enriquecendo, a gente vai trocando, eu vou ganhando novas perspectivas com isso. Então, o que eu queria trazer aqui? É justamente essa coisa da
literatura brasileira. Por quê, gente? Nós conhecemos literatura brasileira normalmente onde? Na escola. Você tem lá, especialmente no ensino médio, você tem a disciplina de literatura brasileira e passa, então, né, por esses autores. E aí tem o grande caos, tem a grande questão que é, muitas vezes a gente passa pela literatura brasileira na escola e termina detestando a literatura brasileira. E isso foi meio que aconteceu comigo. Eu já tinha alguns livrinhos assim em casa, não livros que especificamente de literatura brasileira, mas eu não sei se, gente, agora eu vou revelar a minha idade, né? Eu não sei se na época de vocês ou na escola de vocês tinha esses negócios, mas na minha acontecia às vezes de irem uns vendedores de, sei lá, tipo um kit de dicionário, mais um livrinho de literatura, mais um livrinho de sei lá o quê. Quando eu era bem criança, assim, né, no Fundamental 1, tinha, por exemplo, um kit de uma revista em quadrinho e mais uns brinquedinhos, uns negocinhos assim. Então, a minha mãe, né, eu cresci com a minha mãe, meus pais são separados, a minha mãe estudou até a 4ª série primária, hoje em dia eu acho que é o 5º ano do Fundamental, estou meio perdida nessas mudanças. E, assim, gente, ela, enfim, ganhando um salário mínimo, com 2 filhos para criar, mãe solo, etc., ela não tinha nem dinheiro, nem noção, assim, de comprar livro pra gente. Até porque na minha cidade, até hoje, não tem livraria, né? Se eu quiser ir a uma livraria, eu tenho que ir na cidade vizinha para comprar. Então, eu cresci pegando livros emprestados, eu cresci com esses eventos de escola, oferecendo livros, assim. E eu me lembro, assim, eu tenho essa visão muito clara na minha mente de um kit desses, que era um dicionário grandão, e mais 2 livrinhos pequenos, desses tamanhozicos assim, livrinhos pequenininhos. E eu lembro que um era de literatura brasileira e outro, aí eu já não vou me lembrar do que era. E eu me lembro, gente, assim, aquela criança que, não tendo livros, lê qualquer coisa até rótulo de shampoo, eu me lembro de ter lido esses livros 200 vezes e eu adorei o livro de literatura. Tinha vários poemas, assim. Eu me lembro de ter conhecido ali o Castro Alves, Álvares de Azevedo. Não sei nem se era muito adequado para a minha idade. Mas, enfim, estava lá e eu ia lendo. E eu lembro de gostar muito daquilo ali. Eu lembro de, sabe, me encantar com aquelas palavras. É claro que nem tudo eu entendia muito bem, mas aquilo que eu entendia, eu gostava, eu achava bacana. Beleza. Pula, então, para o ensino médio. Então, quando eu entro no ensino médio, eu não me lembro de todas as minhas professoras de literatura. Eu acho que eu tive uma ou duas, mas eu sei que uma era também a professora de língua portuguesa. E como professora de língua portuguesa, ela era excelente, ela era, assim, maravilhosa. Inclusive, eu tive ótimas professoras e professores de língua portuguesa ao longo da vida, e isso, assim, eu sou extremamente grata à escola. Estudei em escola pública praticamente a vida toda, só fiz o ensino fundamental 1 em escola particular, depois o fundamental 2, o ensino médio, eu fiz em escola pública. E eu agradeço demais a esses professores que foram fantásticos, foram maravilhosos na parte de gramática. Porque na parte de literatura, aí, gente, a coisa foi assim, ladeira abaixo. Todo aquele interesse que eu tinha, e eu era uma criança que gostava de ler, apesar de não ter muito acesso a livros, a não ser os que eu pegava emprestado, enfim, esses kitzinhos, eu perdi todo o meu interesse, especialmente por literatura brasileira, no ensino médio. Ah, Fernanda, mas toda criança, todo adolescente do mundo tem que estudar a literatura do seu país e é meio chato. Eu sei que é meio chato, né? Porque aí eu vi um pessoal essa semana comentando também nessa polêmica do Machado de Assis, né? Falando, a gente não gosta do Machado porque a gente vê na escola e é chato, é matéria de escola, não sei o quê. Mas também as crianças inglesas não gostam do Shakespeare e crianças colombianas não gostam do Gabriel Garcia Marques e assim por aí vai, né? Todo país tem seus clássicos e sendo matéria de escola não é legal. E aí eu quero trazer essa reflexão, e aqui eu não estou pretendendo dar solução mágica para nada, porque eu não acredito em soluções mágicas, mas eu quero trazer alguns elementos para a gente pensar. Por quê? O que eu sinto que deu errado na minha experiência na escola? Primeiro, a gente não lia os livros, a gente ouvia falar dos livros. Então, normalmente, a aula de literatura era o quê? Era a professora falando, características do barroco. O barroco foi um movimento literário XYZ, e os autores eram isso, e as preocupações estéticas eram essa, e tralá, tralá, tralá. Então, a gente não tinha contato com a
obra, a gente tinha contato com o que se falava sobre a obra e o que se falava do ponto de vista de uma lista de características, sabe, um checklist do tipo, né, associe coluna A com coluna B, né, liste as características, relacione as características com o movimento literário correspondente. Então, isso eu sinto que foi uma coisa assim que me afastou um pouco desse interesse, porque virou mais uma lista de coisas arbitrárias, aleatórias, já que eu não tinha acesso àqueles livros para perceber essas características. Então, até hoje, eu não tenho formação na área de letras, apesar de ser muito interessada em literatura, em ler, estudar, enfim, conhecer mais sobre a literatura. Mas, assim, eu não... Eu sabia da teoria da literatura, né, dessas características, mas eu não conseguia ver isso na prática. E sem você ver isso na prática, fica muito chato, realmente. Outro aspecto que também eu acho que foi bastante negativo é que quando a gente chegou a ver essas obras, e aí eu tenho assim 2 traumas com a literatura brasileira especificamente, que são com o livro Vidas Secas, se eu não me engano, do Graciliano Ramos, e com Lima Barreto. Porque quando a gente viu, foi muito chato. Foi muito chato. Foi uma coisa do tipo, toma esse livro aí, vai ler e faz um trabalho depois. E assim, sem contextualização, sem você entender por que aquela obra era importante naquele contexto. E eu sei, eu tenho clareza que um adolescente de ensino médio, ele está preocupado com tudo, menos com a história do Brasil, menos com o contexto social de crítica do sei lá do que brasileiro. Eu sei disso. Mas quando você traz um pouco mais de contexto, quando você tenta relacionar esse contexto com a vida do aluno, quando a gente faz o livro ganhar vida, eu acho que qualquer coisa passa a ser interessante. E aí, claro, eu estou falando da minha experiência, porque eu sempre gostei de ler. Então, eu acredito que se eu tivesse tido esse contato de um jeito um pouco mais agradável, de um jeito que fizesse um pouco mais de sentido para mim, eu teria gostado de ler essas obras. Eu lembro que eu só fiquei apavorada com Vidas Secas. Quem já leu vai entender, né? O único personagem que eu gostava na história morreu. Não vou dizer quem é para não dar spoiler, mas assim, eu fiquei apavorada, eu fiquei assustada, eu detestei aquela obra toda, eu não entendia porque aquele livro era importante. E depois eu tive que fazer um trabalho já, sei lá, talvez no 3º ano do ensino médio, sobre um texto, eu acho que chamava O Espantalho, do Lima Barreto, mas eu não vou ter certeza sobre isso. Eu sei que era um texto dele. E a gente tinha que fazer uma pesquisa e apresentar e tal, e trazer o significado, o que o autor queria dizer com aquele negócio. Só que, novamente, não foi nos dado nenhum contexto, a gente tinha que simplesmente procurar, porque nem para achar o livro a gente achava. Foi a primeira vez, inclusive, que eu pisei numa universidade, que depois veio a ser a universidade onde eu estudei, que foi a UF, porque só na biblioteca da UF a gente conseguiu achar o texto, que tinha que encontrar o tal do texto, e encontrar algumas informações ali sobre o autor e tal, para fazer esse trabalho. E eu me lembro que a gente não era ensinado a fazer essa interpretação. Se eu não me engano, gente, eu posso estar muito errada, mas se eu não me engano, era uma poesia do Lima Barreto. Posso estar extremamente enganada, esse é outro formato, mas eu acho que era uma poesia. E aí eu lembro que a gente ficou, gente, mas não estou entendendo o que isso quer dizer. Sabe? Não... Porque poesia sempre é um texto muito fácil de ser interpretado e... Aí você vai falar, Fernanda, mas porque tem a ver com o sentimento, tem a ver com o que aquele texto desperta. Gente, no adolescente chateado da vida por fazer trabalho de escola, aquilo não desperta nada além de raiva. Mas eu não podia apresentar minha raiva no trabalho. Então, assim, eu me lembro que esses 2 eventos foram os mais traumáticos. Eu me lembro claramente de terminar o ensino médio e jogar fora. Eu tinha, na verdade, tinha uma cópia do Vidas Secas, né? Eu não consegui nem o livro propriamente dito, mas eu lembro que eu tinha uma cópia xerocada e eu simplesmente botei fora aquilo com tanta raiva, mas tanta raiva, porque eu falei, eu nunca mais quero ver isso, eu nunca mais quero saber disso. E aí passa-se o tempo, eu fui fazer filosofia, estudei, né, me especializei em filosofia greco-romana, como vocês já sabem aqui no canal, já falei sobre a Ilíada, estou preparando um vídeo sobre a Odisseia. E só muito recentemente eu fui me dedicar à literatura, tanto que abri esse canal justamente para eu ter com quem falar sobre os livros que eu leio, para eu ter com quem trocar aí
criei o meu clube do livro e etc, etc. E apenas esse ano, na verdade, final do ano passado, é que eu fui encontrar Machado de Assis. Por quê? Primeiro, eu não tinha visto Machado de Assis na escola, acho que não deu tempo de chegar nele, não sei. Mas, de certa forma, eu fico até feliz de não ter visto Machado na escola, porque talvez tivesse me aterrorizado, talvez tivesse me apavorado e talvez eu não quisesse saber mais do Machado de Assis. Mas eu tenho a sensação clara daquela mulher quando diz: meu Deus, sabe? Como é que eu não descobri isso antes? Como é que eu não li isso antes? E eu achei, assim, tô achando fantástico. Eu comecei o Dom Casmurro, confesso que ainda não terminei, mas estou lendo o Dom Casmurro e comecei ano passado o Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas estou esperando terminar o Dom Casmurro para continuar esse livro aqui. Mas, assim, eu achei o humor do Machado uma coisa deliciosa, uma coisa maravilhosa, sabe? Eu achei que o sujeito é muito perspicaz, ele tem um jeito de contar a história que parece que está fazendo uma fofoquinha, parece que está chamando você para fazer uma fofoquinha, que é deliciosa. E aí, claro, toda essa conversa, né, para a gente pensar que, por um lado, a gente valoriza pouco, de fato, a nossa literatura, mas talvez isso seja um conjunto de coisas. E aqui eu não estou fazendo esse vídeo simplesmente para tacar pedra nos professores, porque muitas vezes eu sei que eles fazem o melhor que eles podem dentro das condições que ele tem. Como professora, eu sei muito bem dessa situação. Às vezes você chega na sala de aula, o aluno não tem material, não tem livro, você não tem como tirar uma xerox, você, enfim, é o caos. Eu entendo muito bem isso. E aqui eu não estou para trazer soluções mágicas, como eu falei, para ninguém. Mas eu acho que como sociedade, como pessoas que hoje em dia têm uma influência, têm uma voz, porque se você tem um seguidor da rede social, então você tem uma voz, você tem uma influência. Se você tem um perfil qualquer, se você tem um grupo de WhatsApp da igreja, da escola, da vizinhança, do seu prédio, do futebol, sei lá, você tem algum tipo de influência. E eu acho que a gente pode usar essa influência para mostrar uma outra cara. Eu acho que nesse ponto as redes sociais têm um aspecto muito positivo, porque eu vou te falar que eu comecei a ler o Memórias Póstumas de Brás Cubas porque eu vi um vídeo do Paulo Hatz, lá do Livraria em Casa. Eu gosto muito do canal dele. Ele fala de clássicos, ele fala de farofas, mais farofa do que clássico, na verdade. Mas ele tem feito um caminho assim de descobrir os clássicos, que eu acho que é muito parecido com talvez a experiência da maioria das pessoas, que é a gente começa lendo livros assim mais populares, mais contemporâneos e tal, e de repente você vai sentindo falta de ler alguma coisa mais densa, e aí você chega nos clássicos, e aí você tem que redescobrir esses clássicos, inclusive os clássicos brasileiros. Eu acho que há um bom trabalho para ser feito nas escolas, sem dúvida, mas isso certamente demanda a discussão e a opinião de pessoas muitíssimo mais qualificadas do que eu para falar sobre esse assunto. Mas eu queria, como eu falei no início do vídeo, abrir essa discussão. Eu quero saber de você que está me assistindo. Você lê literatura brasileira? Como é que foi essa sua experiência? Você começou a ler na escola? Você lia porque a sua família te incentivou? Você gosta da literatura brasileira? Enfim, como é que é a tua experiência e se você tem alguma dica para compartilhar? Como eu falei, eu só descobri muito recentemente. Esse ano eu já reli Torturado, que eu tinha lido no passado. Tenho lido alguns livros contemporâneos. Confesso que algumas coisas ainda me trazem uma certa dificuldade. Muitos livros brasileiros têm um ar assim muito poético, muito, sabe, que me desafiam um pouco mais na leitura, mas eu estou gostando muito dessa experiência. Estou longe de ser qualquer tipo de especialista em literatura brasileira, mas eu quero compartilhar com vocês essa minha jornada de descoberta. Talvez esse vídeo seja para isso. Seja para eu dizer que eu estou nessa jornada de descoberta da literatura brasileira. E, sinceramente, gente, eu acho que se as pessoas estão descobrindo isso porque uma gringa viralizou, ou porque você viu em algum vídeo brasileiro, ou seja lá do que for, cara, maravilhoso que esteja se lendo, sabe? Maravilhoso que Machado esteja vendendo. E talvez isso possa nos levar a pensar em outras maneiras de incentivar a leitura, de incentivar que as pessoas conheçam a literatura brasileira por outros meios, por meios diversos, de fazer com que isso seja uma experiência mais agradável e mais interessante para todo mundo. Então, eu acho que é isso.
Se você tiver comentários, se você quiser compartilhar a sua experiência, por favor, me conta aqui, eu respondo todos os comentários. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, o seu like ajuda muito o canal, nós estamos crescendo, gente, já fizemos aí 100 inscritos, já passamos um pouquinho de 100 inscritos, e eu tô muito feliz por isso. Toda terça e quinta, às 18 horas, tem vídeo novo, e eu espero, então, você nos comentários pra gente continuar essa conversa, porque, realmente, eu estou, acho que, abrindo aqui esse meu projeto de mergulhar na literatura brasileira, e eu quero muito contar com você ao longo dessa trajetória toda. Tchau, tchau. Até a próxima, então.